Louvado seja Deus. É uma bênção a gente poder estar juntos e estudar a palavra nessa manhã de escola bíblica dominical, sabendo que Deus está ao nosso lado para nos fortalecer, para nos abençoar. Hoje, como eu havia combinado com os irmãos, nós vamos estar vendo mais alguma coisa sobre o nosso corpo, né? O corpo que é o templo do Espírito Santo. E eu convidei nossa irmã Vanessa Draxler. Ela é nutricionista lá na cidade de Itaperuna, ali aqui no Rio de Janeiro. E ela é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Ela cuida lá na área de nutrição de mulheres gestantes, de crianças e de todas as pessoas que precisam de orientação na área de nutrição. Então eu a convidei para nessa manhã poder compartilhar conosco algumas coisas importantes sobre a nossa alimentação, para ter uma alimentação saudável. Antes de passar a palavra à nossa querida Vanessa, que nós vamos ouvi-la através do vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, eu quero ler com os irmãos um trecho das Escrituras, Efésios capítulo 5, verso 29 e 30. Diz assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Diz aqui as Escrituras que ninguém despreza o seu próprio corpo, cuida dele e o alimenta. Agora, não pode ser alimentado de qualquer coisa, né? A gente precisa ter uma alimentação que vale a pena. E por essa razão eu convidei a nossa irmã Vanessa para trazer para a gente uma palavra sobre nutrição. E logo depois da sua palavra eu vou abrir para os irmãos fazerem algumas perguntas. É claro que se eu não tiver condições de responder, eu vou passar para ela. Ela também vai deixar aqui seu contato para poder resolver e para atender as nossas necessidades. Então vamos agora ouvir nossa irmã Vanessa Draxler. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nessa manhã. Agradeço ao pastor Hudson pelo convite, por poder estar aqui falando com vocês. Eu sou nutricionista, sou Vanessa Draxler, sou nutricionista aqui, materno-infantil aqui na minha cidade. Atuo com mulheres, atuo com gestantes, atuo com crianças e pessoas que querem mudar de saúde, mudar a sua saúde, acrescentar saúde à sua vida, nesse caso. E que Deus te abençoe nessa manhã, que eu consiga falar coisas importantes para você, que você possa entender um pouco do conteúdo que eu vim trazer. E, claro, qualquer dúvida, eu vou deixar o meu Instagram, @Vanessa_Draxler. E se você quiser falar comigo, você pode falar comigo. Dúvidas sobre o que eu vou apresentar aqui, se quiser me chamar para a gente conversar, tá bom? Fica bem à vontade e que Deus te abençoe. Como o pastor Hudson bem falou nos domingos anteriores, o nosso corpo, ele é formado por ossos, músculos, ele é formado por órgãos e tudo isso, o nosso corpo físico, ele precisa de nutrição e uma nutrição adequada. Então é isso que eu vim falar hoje para os irmãos. Como que a gente faz para ter essa nutrição adequada? Então assim, vou começar no primeiro slide para vocês. O nosso corpo, ele precisa de nutrientes. E os nutrientes, eles vêm principalmente da nossa alimentação. Então, assim, os nutrientes, eles são divididos em basicamente duas divisões, macronutrientes e micronutrientes. Sendo que os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. E eu vou estar explicando agora mais um pouquinho para vocês. Vamos lá, os carboidratos, eles são divididos em carboidratos simples, que são aqueles que têm pouca ou nenhuma fibra, têm uma absorção mais rápida. Por exemplo, um pão francês, que quando você come, ele
é digerido muito rapidamente, então daqui a 1 hora, 2 horas você já está com fome de novo, né? E os carboidratos complexos, esses são aqueles carboidratos que têm mais fibras, que são os carboidratos, né, mais integrais, os grãos mais inteiros, tá? Por exemplo, um pão integral, ele tem mais fibra, ele tem uma saciedade maior, ele tem uma absorção mais lenta, então assim, ele tem uma saciedade melhor. Com um carboidrato simples, né, com pão francês, por exemplo, você já está com fome daqui a 1, 2 horas. Agora, se você comer um pão integral ou alguma, por exemplo, um tubérculo, uma batata doce, por exemplo, no café da manhã, vamos dizer assim, você vai demorar um pouco mais de tempo para sentir fome. E aí, essa é a ideia mesmo do carboidrato, entre o carboidrato simples e o carboidrato complexo, a gente baseia mais a nossa dieta no carboidrato complexo, porque é aquele que tem mais fibras e você tem uma digestão melhor, né? E você consegue demorar um pouquinho mais a absorver aquele carboidrato e você tem uma saciedade maior. Dentro do grupo dos carboidratos também tem os açúcares, que são considerados carboidratos, né? Os açúcares seriam o açúcar demerara, o açúcar mascavo, o açúcar light, né? Os açúcares, os adoçantes também são considerados açúcares. E água de coco, algumas frutas também têm carboidratos. Então, todos esses carboidratos também tem uma quantidade certa para cada um consumir. Assim como o grupo que eu vou falar, que também é um macronutriente, que são o grupo das proteínas. Esse grupo, as proteínas, elas são chamadas como proteínas construtoras, né? Que eles constroem, né, elas constroem os nossos músculos, elas constroem também uma boa pele, uma aparência de uma pele boa, né, que esse viço da pele, esse brilho da pele também é constituído pelas proteínas, né, pela ingestão de proteínas. Então, que também, né, a proteína tem uma certa quantidade para ser consumida, né? Isso aí é um cálculo que o nutricionista faz, né? Geralmente uma pessoa saudável, né, que não tenha nenhuma doença, né, associada, ela vai comer aí 1 grama por quilo de peso, mais ou menos, 1 grama, 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. E aí, que as proteínas, né, elas estão incluídas aonde? Nas carnes. Por exemplo, a carne de frango, a carne de boi, a carne de porco, tem também os frutos do mar, né, o peixe. Mas as proteínas, elas são muito importantes para o nosso corpo. A gente não pode deixar de consumir, porque tem pessoas que não gostam de carne, né, proteína de carne em geral. Então, assim, o que é recomendado é para que a pessoa faça essa ingestão, né, da proteína da dieta através de suplementação. E aí isso tem que ser uma coisa calculada, bem pensada, porque no nosso corpo, né, todos os macronutrientes, que eu vou falar mais à frente também da gordura, mas tanto carboidrato, quanto proteína, quanto gordura, eles precisam estar incluídos na nossa dieta em uma quantidade certa, adequada, nem de mais e nem de menos, porque o excesso de qualquer um dos nutrientes, ele prejudica também a nossa saúde e a falta do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter uma quantidade específica para cada pessoa. Além de carboidrato e proteína, a gente também tem o grupo das gorduras. As gorduras, elas são indispensáveis também na nossa alimentação, porque elas ajudam a formar os nossos hormônios. Por exemplo, nos homens, o hormônio testosterona, que é tão importante. Nas mulheres, por exemplo, também tem a testosterona, mas tem a progesterona, que também é um hormônio muito importante, que é formado a partir do colesterol, que vem da nossa alimentação também, né, através da ingestão de gorduras. Além disso, as gorduras também ajudam na absorção de vitaminas lipossolúveis, por exemplo, a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, todas essas vitaminas também são formadas a partir de gordura. E também as gorduras são ricas em antioxidantes. Não são todas, eu vou explicar quais são. Agora, as gorduras, elas são divididas, né, em vários grupos. Elas são classificadas, no caso, como gordura saturada, gordura monoinsaturada, poliinsaturada, gordura trans, tá? E eu vou estar falando sobre isso.
As gorduras saturadas, elas têm que ser, uma base da nossa alimentação, está até 10% das calorias que a gente ingere durante o dia, tá? E aí, as gorduras saturadas, a gente pode colocar aí o óleo de coco, que é muito bom pra gente também, só que tudo com moderação, né? Além, né, as gorduras todas, né, têm que ser ingeridas com moderação também. As monoinsaturadas são aquelas que reduzem o colesterol LDL, que é o colesterol alto, né, o colesterol ruim, que quando está alto no nosso organismo não é bom. Ajudam a reduzir também o triglicerídeo, também, que quando está alto no nosso organismo não é bom também, né, uma gordura prejudicial para a nossa saúde. Elas aumentam também a saciedade, tá? E as gorduras trans, que são aquelas gorduras que a gente não quer na nossa alimentação, que são aquelas gorduras, né, que a indústria usa para dar uma melhor palatabilidade, um melhor sabor para os alimentos, usa também para ajudar a ter uma conservação maior, tá? Uma durabilidade maior. São aqueles produtos que a gente encontra, né, que estão ali um tempão no supermercado, tipo biscoito recheado, né? Aquelas batatinhas assim, né, essas batatinhas que são fritas ali em lanchonete, aquelas batatinhas bem ruins assim. Então, todas essas gorduras, né, trans, elas são muito prejudiciais para o nosso organismo. E assim, não tem uma quantidade aceitável dessa gordura para a gente consumir, né, na nossa alimentação. Então, assim, é aquele dia que você, meu Deus do céu, tô com vontade de comer alguma coisa diferente, aí tudo bem, mas que seja um dia aí, vamos dizer aí, de 2 em 2 meses, que não seja uma coisa que faça parte da sua alimentação regular, porque é uma gordura muito ruim, é aquela gordura que entope também as nossas artérias, que, né, faz com que o nosso corpo não esteja saudável, que acumula, né, aquela gordura que se acumula aqui na região abdominal, que é aquela gordura que a gente não quer. E aí, dando continuidade à classificação das gorduras, a gente tem a gordura poliinsaturada, que é a gordura ômega 3, né, que é o que a gente quer para a nossa saúde, porque ela ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, né, ajuda na diminuir o colesterol, né, o LDL ruim, né, o colesterol quando está em excesso, o LDL é um colesterol ruim, né, e o ômega 3, ele ajuda a melhorar essa relação, né, de colesterol bom e colesterol ruim. E aí, assim, uma observação que eu faço, né, que hoje em dia os peixes que têm ômega 3 são o salmão, o atum, né? Só que o que acontece na nossa região, né, no Brasil, muito dificilmente a gente tem um peixe aí, salmão, que tem ômega 3 de verdade. Então, assim, pela prática clínica, né, eu vejo que a suplementação, né, com ômega 3, né, em cápsula é muito melhor, porque a gente vai garantir aí o ômega 3, que é tão necessário pra gente, que previne doença cardiovascular, né, que previne você ter uma hipertensão, você ter essa questão da dislipidemia, que é a questão do colesterol, né, das gorduras no sangue estarem alteradas. Então, ele ajuda nessa prevenção. Então, as cápsulas de ômega 3, né, elas são muito boas, né, pra gente consumir. E aí, para uma pessoa saudável, né, claro que a dose depende muito de pessoa para pessoa, mas basicamente, assim, no geral, seria de 1 a 1,5 grama por dia que a pessoa precisa consumir, tá, de ômega 3. Bom, com relação aos macronutrientes, né, que foi o que eu já falei, cada pessoa tem uma quantidade que precisa consumir, tá? Isso é um cálculo que a gente faz, a gente nutricionista, né, que eu falo, vai levar em consideração a sua idade, o seu peso, a sua altura. Então, assim, uma pessoa que é muito alta, ela não vai precisar, né, vamos dizer assim, da mesma quantidade de calorias de uma pessoa menorzinha. Então, assim, tudo depende do seu corpo, do seu metabolismo, tá? Então, cada um tem uma quantidade específica para comer durante o dia.
Entrando agora na parte de micronutrientes, são as vitaminas e os minerais, né? São aquelas que são presentes em frutas, verduras e legumes, que é a parte colorida aí do prato, a parte colorida aí da nossa alimentação, né? Fazendo um resumo aqui, macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, e os micronutrientes, os vegetais, né? As frutas, os legumes, que são super importantes para a nossa alimentação. Eu não falei antes, mas assim, as vitaminas e os minerais, eles só vêm da parte da ingestão, né, de frutas e verduras e legumes. Se a gente deixa deficiente aí, ou a gente não ingere verduras, por exemplo, a gente vai ficar sem nutrientes muito importantes, como por exemplo, as folhas verdes escuras, elas são fontes de magnésio, por exemplo. Magnésio a gente encontra aí nas frutas e nas verduras. Então assim, se você deixa de consumir um grupo alimentar, você está em deficiência também. E foi o que o pastor, né, Hudson estava falando sobre isso. A gente tem que cuidar do nosso corpo de maneira a gente não causar dano. Então, como que a gente não vai causar dano? É a gente tentando ao máximo tentando conseguir dar conta de uma alimentação saudável. E aí eu vou ajudar vocês, eu vou explicar a vocês como que a gente faz um prato saudável, tá? E aí assim, no próximo slide, eu quero mostrar para você. Um prato saudável, ele vai ter pelo menos 5 cores no prato, tá? Como é que a gente vai compor esse prato saudável? Eu vou começar pela parte amarela, aí, que são os alimentos energéticos. O que vai entrar nos alimentos energéticos? São os carboidratos. E aí, assim, foi o que eu falei. Carboidrato, arroz, macarrão, vai entrar o pão integral, por exemplo, vai entrar as batatas, a batata doce, a batata inglesa, a batata baroa, todas as batatas vão entrar como alimentos energéticos, tá? E a outra parte do prato vai entrar o vermelhinho ali que vocês estão vendo, que vão ser os alimentos construtores, ou seja, que eu falei, as proteínas, tá? E vai entrar também algumas leguminosas aí, que é o grupo do feijão, que também é um alimento muito bom para nossa saúde. Aí, por exemplo, ó, um super alimento, né? Uma super combinação aí de um prato legal, que é fácil da gente conseguir, seria o arroz e o feijão. Eles são ótimos, se complementam tanto em aminoácidos, que são constituintes da proteína também, eles se complementam e é muito bom para a nossa saúde. Então, assim, os construtores vão ser as proteínas, né? Todas que eu falei, carne de boi, carne de frango, né? E o que você quiser escolher aí. E os reguladores, eles vão entrar na parte ali de cima, que você vai ver coloridinho ali, o verde, o roxo e o laranja, eles vão entrar como os reguladores, ou seja, as vitaminas, os legumes, as frutas, né, que tem vitaminas, né, os legumes, as frutas, as verduras, todos esses compõe um prato saudável. E aí, assim, no prato saudável, o bom é que não falte nenhum dos elementos, ou que tenha no máximo, pelo menos aí, né, o máximo de cores possível. Por quê? Você vai estar fazendo uma refeição completa, você vai estar tendo um aporte, né, de vitaminas e minerais específico para você, que te ajuda a ter um corpo saudável, né, manter um corpo saudável e ficar bem de saúde. E aí, assim, como que a gente vê se o nosso corpo está saudável? Como é que a gente vê essa parte toda aí? A gente vê através dos exames bioquímicos, né, os exames de sangue que a gente faz regularmente. Aí o bom é de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, no máximo de 6 em 6 meses. Mas o bom mesmo, para a gente poder ter um bom controle, né, da nossa alimentação, é a gente fazer o exame de sangue pelo menos aí de 3 em 3 meses, para a gente ver como é que tá nossas taxas, né, por exemplo, de glicose, por exemplo, nossas vitaminas também, minerais, que são muito importantes de serem dosados. Isso aí os nutricionistas gostam de fazer e fazem aí, né, puxando sardinha para o meu lado, mas é verdade. A gente gosta de saber como que tá, para a gente poder ter uma alimentação melhor. Além, né, da alimentação saudável ser constituída por esses elementos que eu falei, também a gente coloca aí, né, no combo, vamos dizer assim, a ingestão de água, que é super importante para todo mundo, que cada um tem uma ingestão, né,
básica que a gente precisa, mas assim, basicamente, cada um deve ingerir pelo menos 2 litros de água ao dia. E aí, o bom é assim, 2 litros de água, sendo água mesmo, essa águazinha assim, comunzinha que a gente, né, consome. Aí entra sucos também, mas que os sucos também não sejam adicionados de açúcar, porque isso já vai piorando a nossa saúde. Se a gente coloca açúcar toda hora em alguma, né, uma alimentação, alguma preparação, a gente já vai, além de aumentar a caloria, né, da nossa dieta, a gente também vai ter uma questão aí de estar consumindo açúcar demais, que não é bom para o nosso corpo. E aí, continuando falando sobre alimentação saudável, o que a gente vai ter para a gente poder conseguir manter uma alimentação saudável? Eu gosto de falar sobre 3 pilares, que seria o planejamento, a organização e a rotina. O planejamento e a organização, eles vão andar assim de mãos dadas. Então, eu vou falar dos dois juntos. Por exemplo, para a gente planejar, né, começar a planejar o que a gente vai fazer durante a semana, eu gosto de usar, por exemplo, esse planner semanal aí que vocês estão vendo no slide. Esse planner, ele é legal porque você, na sua semana aí, eu gosto de fazer geralmente no final de semana, que é o dia que eu tenho mais tempo, né, para sentar e organizar. Então, assim, no final de semana, no sábado, você tá de bobeira ali, você pega o seu planner, senta e planeja o que você vai fazer. Por exemplo, você fala assim, na segunda-feira eu quero comer, vamos dizer, um bife de frango grelhado, com uma saladinha, arroz e feijão. E aí, o que você vai fazer? Eu não tenho em casa. Então, o bom de você planejar e organizar o que você vai fazer é justamente isso. Porque você consegue ver qual refeição você vai fazer durante a semana. E aí, você consegue ir no mercado já planejando, já com o planejamento ali da lista, né? Você já sabe, vou precisar de arroz, vou precisar de frango, vou precisar de uma carne. Então, todas as proteínas, né? Vamos dizer assim, toda a carne que você vai querer fazer, os acompanhamentos, você já vai estar ali planejado na sua semana. Então, isso é muito bom, que você perde menos tempo no mercado e você ganha mais tempo dentro de casa planejando suas refeições, né? E aí, assim, a organização vai entrar também, por exemplo, a gente que tem essa vida corrida também, ou a gente também que não tem problema, a gente pode tentar fazer uma organização melhor durante a semana. Se você tem um tempo durante a sua semana de fazer sua comida, né, dentro de casa, numa segunda-feira, que você pode fazer para segunda e você já pode fazer para sua semana inteira. Você pode congelar uma comida congelada aí, segura, ela dura de até 3 meses no congelador. Então, assim, você escreve direitinho, né? Você armazena em potinho de vidro, e aí você escreve direitinho o dia que você fez aquela comida e o dia que você, e até quanto tempo ela vai ter de validade ali. Então, assim, por exemplo, uma comida fresca, ela dura até 3 dias na geladeira, se tiver bem armazenadinho, em potinho de vidro. Então, assim, já ajuda na organização, né? E evita de você ter que comer alguma coisa fora de casa, porque, assim, às vezes quando a gente chega, né, da nossa rotina corrida, a primeira coisa que a gente quer fazer é a gente abrir a geladeira e comer o que tiver. E aí, se você tiver uma alimentação, uma coisa saudável para você comer, já vai te ajudar, né, a você ter um planejamento melhor, você ter uma organização melhor, e aí você já sabe o que você vai comer. Então, evita de você dar o furo naquela dieta, naquele plano alimentar que você tem para seguir, né? E aí, outra coisa que tem nesse pilar que eu falei é a rotina. A rotina é super importante, porque a rotina ela vai ajudar a gente a saber o que fazer durante a semana, não só durante a semana, mas o que a gente vai saber o que a gente faz na nossa alimentação, né? Já que eu tô falando da alimentação. Então, assim, a rotina, você saber que horas você vai acordar, qual é o horário que você tem para fazer suas atividades, que horário você tem para você cozinhar, se for esse o caso, ou para você pedir uma comida saudável, você planejar o que é que você vai pedir de comida durante a semana, até aquelas saídas que a gente faz também, né, que não são assim muito saudáveis, mas uma saidinha que você quer dar com seu marido, com seu filho, com um namorado, enfim. A saída que você quiser dar, você também tem como planejar durante a sua semana ali, se você conseguir escrever e anotar tudo direitinho. Então, assim, você consegue ter um planejamento das suas refeições e você consegue ter um planejamento também de toda a sua alimentação.
alimentação, você consegue não furar sua dieta, você consegue ter uma alimentação melhor, porque você tá ali planejando tudo certinho para estar dentro daquilo que a sua nutricionista passou, ou enfim, o que você tá querendo seguir naquele momento. Então, assim, esses 3 pilares é o que eu acredito também, que eles ajudam muito na nossa rotina, na organização da nossa casa ali. A gente tem uma outra ideia também, que entra na alimentação saudável, que seria a atividade física. E a atividade física, ela entra para todas as, eu botei aí, né, para todos os grupos, né, todos os grupos da sociedade aí, que seriam as crianças. A atividade física, ela é muito importante para as crianças, ela é importante para os jovens, para os adultos, para os idosos, ela é importante para todas as idades, porque através da atividade física, a gente consegue ter um corpo mais saudável, melhoram as taxas dos exames sanguíneos com a nossa alimentação e com a atividade física. A atividade física já é demonstrada que ajuda a reduzir o estresse aí, ajuda a melhorar, assim, a questão também de depressão, a questão, assim, de socialização, porque tem muita gente, né, que mora sozinho, hoje em dia. Então, a atividade física é o momento ali que a pessoa vai conversar com outra pessoa, é o momento que a pessoa vai sair daquela rotina estressante, às vezes, né, às vezes uma rotina de trabalho estressante, uma rotina dentro de casa que é estressante também, a gente sabe. Então, assim, a atividade física, ela ajuda muito nessa parte. E além da atividade física, né, principalmente para as crianças também, que eu falei anteriormente, as crianças, elas são muito beneficiadas com a atividade física, e pode ser qualquer coisa. Como tá aí na foto, as crianças andando de patinete, pode ser você andar de bicicleta com seu filho na rua, você passear com seu cachorro, já é uma atividade física, sabe? Você descer ali, se você tiver, né, você morar num condomínio, você pode dar uma volta no seu condomínio, várias voltas, aí uns 20 minutos de atividade física ao dia, aí você vai aumentando um pouquinho, vou para 30 minutos de atividade física, daqui a pouco 40, daqui a pouco você vai ver, você está fazendo 1 hora já de atividade física todos os dias, e isso ajuda muito, pelo menos aí 5 vezes na semana, tá? E não precisa ser só fora de casa, não. Dentro de casa você pode fazer um abdominal, você pode fazer um agachamento, mas que seja com uma rotina, uma regularidade. Atividade física é tudo de bom na nossa vida e a gente precisa praticar, e não precisa ser, como eu falei, uma atividade que seja longe, não sei o quê, porque a gente acaba que, se for muito longe, a gente já não faz, se for uma coisa demorada, a gente já não faz, se for uma atividade que a gente não gosta, a gente não vai fazer. Então, o meu conselho é: escolha uma atividade que você gosta de fazer, uma coisa que seja possível para você fazer todos os dias e que seja prazeroso para você. E aí vai te ajudar muito nessa questão de melhorar a sua saúde. Além da atividade física, a gente tem que ter uma rotina de sono. O que seria isso? Antes de você dormir, eu sei que isso é muito difícil, tá? Eu falo por mim também, porque às vezes eu não consigo fazer, mas eu tento o máximo possível me esforçar para isso. Mas assim, uma rotina de sono seria, por exemplo, deu 9 horas da noite, se é o seu horário bom para você conseguir deitar e dormir. Então assim, 9, 9 e meia da noite, mais ou menos, você vai desligar a sua casa toda, você vai parar de ver televisão, você vai parar de ver o seu celular, que eu sei que é difícil, que às vezes a gente senta, né, deita na cama e vai assistir alguma coisa no telefone, vai resolver algum problema. Então assim, para você ter um sono de qualidade, o bom é que você não faça isso. O bom é que você desligue as luzes da sua casa, vai apagando devagarzinho, né? Você vai diminuindo as luzes, você vai diminuindo os estímulos visuais. Por quê? Porque quanto mais estímulo visual, mais difícil é para o seu corpo produzir um hormônio super importante para o nosso sono, que é a melatonina. Ela só é produzida a partir do momento que não tem um estímulo visual ali para o nosso cérebro. Porque enquanto tiver estímulo visual, ou seja, enquanto tiver a luz ligada, enquanto você tiver com o telefone ligado, escutando música, você está mexendo no telefone, você está vendo televisão, isso é ruim porque você não consegue produzir a melatonina em quantidade adequada para ajudar no seu sono. Quanto mais você vai passando o tempo, pior fica essa produção, porque a melatonina é um hormônio que tem uma produção
ótima ali num período determinado de tempo, ali por volta de 1h da manhã, 2h da manhã, é o pico ali da ação dela. Então, assim, se a gente às vezes dorme muito tarde, a gente prejudica essa ação desse hormônio tão importante para regular o nosso sono. E aí, para resumir tudo que eu falei aqui, como foi me colocado esse tema, falar sobre o nosso corpo como templo do Espírito Santo, a gente tem como cuidar do nosso corpo através, como eu falei, da alimentação saudável, que você pode voltar aí no vídeo várias vezes para poder escutar direitinho, anotar suas dúvidas. Uma alimentação saudável é super importante. A rotina dentro da sua casa, você saber o que você vai fazer durante a semana é muito importante, você se planejar, você se organizar, você ter uma rotina saudável, principalmente para as crianças, a rotina é muito importante, porque a gente cria, né, os nossos hábitos alimentares na infância, então a gente vai trazendo desde a infância até a nossa vida adulta, e aí se a gente não tem uma rotina na nossa infância, principalmente alimentar, a gente não vai conseguir ter uma alimentação saudável quando a gente estiver na vida adulta, né? Então, a rotina é muito importante, como eu falei, a atividade física pode ser qualquer atividade física, o que você quiser fazer vai ser bom para você, que tenha uma regularidade, que seja pelo menos de 4 vezes a 5 vezes na semana, começa devagar, vai de 2 vezes na semana, depois você vai aumentando, né, a intensidade da sua atividade física, o tempo da sua atividade física é muito importante, você vai aumentando devagarzinho, você vai conseguindo ter uma rotina aí, e também a rotina do sono também é muito importante, né? Como eu já falei, todos esses aspectos juntos vão te ajudar a você produzir vários hormônios bons, várias substâncias boas para o seu corpo. A alimentação, né, é a única forma de você estar nutrindo o seu corpo de coisas boas. Então, assim, cuidado, né? Eu não falei muito sobre a alimentação não saudável, né? Porque o meu objetivo é falar sobre alimentação saudável. Mas, assim, cuidado com esses alimentos, assim, ultraprocessados, que são os alimentos que são esses aí de pacotinhos que a gente encontra no mercado, que duram aí muito tempo na sua casa. Dê preferência aos alimentos que são naturais, aqueles alimentos que você compra ali na feira. Nós vamos resgatar aí, né, essa questão de ir na feira, ou de você escolher um dia da sua semana para você fazer suas compras de hortifruti. Hortifruti são as verduras, os legumes, as frutas. Hoje em dia a gente já tem essas verduras aí já lavadinhas, higienizadas, isso é muito bom. Então, assim, você já tem hoje em dia, graças a Deus, né, a gente já tem, assim, uma infinidade de coisas, né, infinidade de produtos que a gente consegue ter uma aceleração aí, né, na hora que a gente vai fazer, fica mais fácil para a gente conseguir fazer a nossa comida saudável, né, da gente planejar melhor. Então, assim, o recado que eu quero finalizar aqui para vocês é esse, que o nosso corpo, ele, como o templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar. E nada melhor da gente cuidar do nosso corpo, a gente não causando dano ao nosso corpo. E como que a gente não causa dano ao nosso corpo? Através de tudo que eu expliquei até agora. A gente tendo uma alimentação saudável, a gente cuidando da nossa rotina, do sono, atividade física, e tudo isso vai ajudar a gente cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. E como uma última slide que eu vou deixar para vocês, né? Em 1 Coríntios 6:20, Deus fala na palavra assim: porque fostes comprados por um preço, glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E realmente nós somos seres, né, do Senhor, nós somos pessoas de Deus e nós queremos, né, cumprir a nossa parte que nos cabe aqui na terra, que é cuidar do nosso corpo, né, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa rotina, cuidar da nossa mente também. A mente é uma coisa que eu falei um pouco, mas não falei aprofundado sobre isso, porque também tem, né, os psicólogos que podem ajudar muito mais nessa parte, mas assim, cuidar da nossa mente também é fundamental, a gente ter pensamentos bons, isso a Bíblia fala pra gente, né, ter pensamentos de paz, pensamentos de coisas boas, de que tudo vai dar certo, de que a gente vai conseguir sempre melhorar na nossa vida. Então, assim, cuidar também da nossa mente é uma coisa muito importante, e cuidar da nossa saúde em geral, pra gente ter uma saúde melhor, né, cuidar de todos os aspectos da nossa vida, corpo,
alma e espírito, para a gente estar sempre agradando a Deus de acordo com a palavra dele, amém? E que Deus te abençoe, eu espero ter te ajudado. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo. Eu deixei meu Instagram aqui, vou deixar aqui no último slide também, @Vanessa_Drax. Se você quiser falar comigo lá nas redes sociais, eu vou ter o prazer de te ajudar. E que Deus te abençoe nessa manhã. Um bom domingo para você. E já começa a praticar isso, alimentação saudável, né? Quando você for sair para passear, você escolhe seus alimentos melhor, que você tenha uma alimentação saudável, que você consiga ter uma saúde melhor, tá bom? Conte comigo para isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por vocês me escutarem. Um beijo para todo mundo. Graças a Deus, uma bênção a gente poder ter informações de como cuidar melhor do nosso corpo. Eu quero aproveitar esses 5 minutos para a gente abrir aqui, né, se você quer fazer alguma pergunta, e fazer assim, alguns esclarecimentos. É claro que eu não sou nutricionista, mas se eu do que tiver ao meu alcance, eu poder ajudá-lo. E vou passar para a Vanessa, ela vai poder nos ajudar nesse aspecto aí, de dúvidas que a gente tem sobre esse processo da nossa alimentação. Então, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que queira perguntar? Cheguei à conclusão que está tudo errado. Nós. Chego à conclusão que está tudo errado, né? Consigo. No sentido do povo. Estamos percebendo que muita coisa que a gente faz aí não é adequada. O que a gente observa nessa tudo que ela falou é você ter disciplina, né? Você tem que ter força de vontade e disciplina. Você colocar na cabeça que aquilo é importante, que você precisa disso e começar a se esforçar a praticar, né? Pegar uma daquelas coisas ali e começar, por exemplo, atividade física. Atividade física é uma coisa que para muita gente é difícil. Pode falar, Rosana. A gente vê aí, né? Que tudo que Deus faz é bom, né? Vê se Deus fez pé de pudim, vê se Deus fez um pé de linguiça, né? A gente cria isso, né? Então Deus criou isso, né? A plantação, que nos traz os vegetais, traz as verduras, né? Traz as frutas. E isso eu levei sempre muito para o meu trabalho, né? A gente que faz tudo errado. Então Deus não criou o pé de pudim. Deus não criou. Mas pudim é gostoso. Não criou o pé de linguiça, mas uma linguiça no churrasco, né? E ontem eu saí e fui comer pizza. Hoje estou passando mal. Eu não vou comer mais, eu não sou de comer fritura, não como essas coisas. No caso, eu não como, mas fui comer pizza. Pois é. Eu tomo refrigerante. Vamos resgatar algumas coisas que são importantes aqui, que a Vanessa mencionou aqui, para ter um prato saudável, né? Uma alimentação saudável. Essas coisas, ela até falou, às vezes a gente dá uma saidinha que não é assim tão boa, né? Tão legal no que diz respeito às coisas que a gente vai comer, mas às vezes a gente dá uma saidinha e come, né? Ontem os nossos jovens deram uma saidinha para celebrar o aniversário do Pablo, do Daniel, e eles comeram uma pizza, foram com um rodízio de pizza, né? O Daniel até falou assim comigo, Daniel ele tem intolerância à lactose, então sabe como é que é, então tem que se prevenir. Eu já fui prevenido, levei 2 comprimidozinhos para poder participar do rodízio, e não houve problema. Mas vamos aqui resgatar algumas coisas que são importantes. No sentido conceitual, é interessante porque nós sabemos como é que são agrupados os alimentos. Agora, mais importante ainda é a gente saber como é que nós utilizamos esses alimentos no dia a dia. Dentro desse grupo que ela falou do prato saudável, vamos aqui observar essa figura que ela apresenta aqui sobre a questão do prato saudável. Tem aqui os energéticos, que são os alimentos que são ricos em carboidrato. Quais são esses alimentos? É o arroz, o macarrão, o pão, batata inglesa, batata parou, aipim, mandioca. Aipim, mandioca. Eu estou falando a mesma coisa, mas é isso aí. As regiões diferentes do nosso Brasil chamam até macaxeira, né? Tem outros nomes. Pois é. Eu tenho os energéticos,
é os que produzem energia para você no seu dia a dia. Os construtores são aqueles alimentos ricos em proteínas, que vão fazer a constituição dos nossos músculos, da nossa pele, que dá firmeza à massa muscular. Esses alimentos que são ricos em proteínas, quais são eles? São as carnes de todo tipo, os peixes, os ovos e alguns leguminosas, como no caso do feijão, da soja, da ervilha. Veja, leguminosa não é a mesma coisa que legumes, tá? Leguminosa é porque são aqueles grãos que eles nascem dentro de uma vagem, que nem a vagem, né? Os grãos ficam dentro de uma vagem, por isso são chamados de leguminosa. São grãos. Esses grãos aqui, eles são ricos em proteína. E os reguladores? Esse grupo de alimentos dos reguladores são exatamente os legumes, as verduras e as frutas, que são ricos em vitaminas e sais minerais. Eu fui um dia no cardiologista, ele havia pedido um exame de sangue, e ele pediu vários minerais lá. Eu falei assim, caramba, meu corpo parece uma mina, tem tanto minério dentro de mim, mas que bom. Mas tem certos minérios, tem certos minerais que não são bons, como por exemplo, ele pediu lá a dosagem de alumínio. Eu falei assim, caramba, tem alumínio dentro de mim? Pois é, alumínio não é um metal legal para você ter, porque o alumínio, ele pode provocar o Alzheimer. O excesso de alumínio no sangue, no seu organismo, ele pode causar demência. Então é importante a dosagem desse mineral. Agora, há minerais muito importantes para a nossa saúde que devemos ingeri-los. Como é que nós comemos? Como é que nós ingerimos esses minerais? Através das verduras. Folhas, por exemplo, né? As folhas de um modo geral. Os minerais aqui, por exemplo, o cálcio. O cálcio ele é importante porque ele contribui para a constituição do esqueleto, contração muscular, a coagulação do sangue. Eles estão presentes em quê? No leite e nos seus derivados. Estão presentes também na couve, no brócolis, tofu, soja, feijão branco, espinafre, sardinha. Outro mineral importante, eu não estou citando aqui todos os minerais, estou dando um exemplo para vocês de minerais que são importantes para o nosso organismo. O ferro, ele atua no transporte de oxigênio nas células. É encontrado na carne vermelha, fígado, gema de ovo, brócolis, couve, espinafre, aveia, quinoa, castanha de caju, feijão. O zinco é um outro mineral importante. Regula o desenvolvimento sexual, a produção de insulina, ajuda em processo do sistema imunológico, está presente na semente de abóbora, no iogurte, no frango, no feijão. E no que diz respeito às vitaminas? As vitaminas é outro micronutriente importantíssimo para a nossa saúde. Vitamina A, por exemplo, ajuda na saúde da pele e dos olhos, está presente no bife de fígado, nos ovos, no salmão, no atum. A vitamina C, essa aqui é mais conhecida, né? Além dela ajudar no sistema imunológico, ela atua na produção de colágeno, na absorção do ferro. Nós falamos ainda há pouco desse mineral do ferro. O ferro, ele que é responsável aí por ajudar na oxigenação, ou no transporte do oxigênio para as nossas células. E a vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. A vitamina C ela está presente na laranja, acerola, caju, no brócolis, no morango, no pimentão, na goiaba verde, a goiaba branca. Você sabia? Às vezes a gente pensa que só tem nos alimentos cítricos. O caqui, né, tem vitamina C. Vitamina E tem poderosa ação antioxidante. O que quer dizer antioxidante? Libera radicais livres para evitar o envelhecimento, ou contribui para uma pele mais saudável, para células mais saudáveis. E a vitamina E também é anti-inflamatória, ajuda no sistema imunológico. Ela está presente nas castanhas, espinafre, no abacate, nas amêndoas.
Então aqui é só para vocês terem uma ideia sobre a importância das vitaminas e dos minerais, que às vezes a gente não se importa com isso, porque tem gente que não gosta de fruta, tem gente que não gosta de verdura, tem gente que não gosta de legumes. E como é que vai obter os minerais e as vitaminas adequadas para o seu corpo? Eu aqui só citei alguns exemplos de vitaminas, né? Se eu reúno lá um prato, vamos pegar aqui, qual é o prato saudável? Será que se eu juntar lá, vou bater um prato de macarrão com carne moída, que elementos nós temos dentro desse prato? Carboidratos, energéticos. Nós só temos carboidrato, que é algo que dá energia, e temos, se for com carne moída, ele tem lá também proteína e um pouco de gordura, que a carne moída tem também gordura. Então nós temos aí, dentro desses elementos, apenas os energéticos e um pouquinho de proteína. Faltou a parte de verduras, legumes, faltou vitaminas, minerais. Então, se a pessoa come macarrão todo dia, com carne moída, daqui a algum tempo vai fazer um exame de sangue. Meu Deus, como é que estão as coisas da minha vida? Ou se a pessoa que gosta aí, né? Tem um grupo aí que gosta só de carne, né? Bota um prato de carne. Você está comendo o quê? Só proteína. E gordura. E proteína e o que é pior, como a Miriam está citando aqui, às vezes proteína e gordura. Então não tem os outros elementos, não tem o tal dos energéticos, não tem vitaminas, não tem minerais. Por isso, quanto mais colorido for o seu prato, vai ser melhor. Porque ele vai ter ali todos os elementos que são importantes para o seu corpo. Quando acontece carência de algum desses elementos, aí você está prejudicando o seu corpo e sua saúde. E muitas vezes é necessário tomar um complemento alimentar. Como a Vanessa citou, o ômega 3 é uma gordura muito importante para o nosso organismo. Agora, tem a gordura que ela falou, a gordura trans, não é uma gordura saudável. Ela fica no estado sólido quando ela está no ambiente normal, no ambiente natural. Elas são utilizadas para dar mais sabor, para aumentar o tempo de vida delas na prateleira do supermercado. E você, ao ingerir essa gordura, o que a gordura trans faz? Ela provoca placas dentro das suas veias. E aí prejudica todo o seu sistema cardiovascular. Você tem essa informação, essa questão das informações, se você virar o pacote do produto que você está comprando, atrás tem uma tabelinha. E naquela tabelinha ali vem dizendo o que ela tem, tanto de gordura saturada, tanto de gordura trans, tanto de sódio, que é o sal, né, essa prejudicial. Tem uma tabelinha falando isso. Exato. Como a gente aqui, né, eu vou agora pegar assim na praticidade. Alguns têm o hábito, como a Miriam citou, de pegar um produto e olhar lá a composição química, o que tem e o que não tem. Agora, a maior parte de nós não tem esse hábito, não faz isso. O ideal para que a gente esteja ingerindo as coisas de maneira equilibrada é que a gente tenha o prato mais colorido possível. Porque aí vai ter os elementos ali que vão estar se complementando um ao outro. E de vez em quando você faz o acompanhamento através de um exame de sangue, para ver lá como é que está a dosagem dessas coisas. E se for necessário, é claro, né, se não estiver legal, consultar uma nutricionista ou um nutricionista que vai auxiliar dentro desse processo. Amém? Mas o importante é a gente cuidar do nosso corpo. Como ela falou aqui nesse último versículo que ela citou, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e vamos dar continuidade na próxima semana, agora abordando sobre os aspectos do nosso espírito. Nós temos falado sobre corpo, alma e agora espírito, que faz parte do nosso ser.